Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. E essa temporada tá top demais, gente. Liberdade é o tema que temos batido um papo aqui, conversado, aí você na sua igreja, sozinho em casa também, e a gente aqui tentando contribuir de alguma forma para que você amplie esse conceito, um conceito sobre constante ameaça dessa união que já se demonstrou desastrosa, né, de poder religioso e político. Não funciona. Então a gente tem trocado ideias sobre isso e a gente teve a oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre aquilo que a Bíblia apresenta de forma tão nítida e segura do que está prestes a acontecer, que você já a partir de agora tem que estar ligado aí, fundamentando a sua fé na palavra de Deus. Obrigado pela companhia até aqui. Estamos já caminhando para o final da nossa temporada e está sendo muito bom poder compartilhar. Obrigado por seus comentários aí, por compartilhar esse conteúdo. E esperamos que ele continue sendo uma ferramenta a mais para te motivar individualmente, também na sua classe da Escola Sabatina Jovem aí, a ter um recurso a mais para fortalecer o estudo da palavra de Deus, tá bom? Bom, a gente está aqui estudando sobre esse tema e eu tenho a alegria de poder estar aqui com uma galera que representa muito bem você aí, aqui de São Paulo e também aqui de algum lugar do Brasil. Ele, por exemplo, que eu vou apresentar hoje, tá? Ele é do K2, para começar, viu, gente? Depois você vai entender porque é um negócio meu interno aqui, tá? Mas ele é formado em letras, mas ele é um filósofo, casado com a Dani. Dani, acertei? Dani, acertei. É isso aí. Ele atualmente atua como diretor de jovens ali da comunidade do Tatuapé, da Igreja Adventista Sétimo Dia do Tatuapé. Tem feito um lindo trabalho, um grande missionário, tem experiências incríveis na faculdade aí. Fez uma classe bíblica do Apocalipse, gente. Depois você perguntar algo no chat aí, pergunta que ele vai responder, tá? Mas é muito bom estar com ele aqui. Fabinho, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela parceria e disposição de estar aqui representando muito bem nossos diretores de jovens. Bem-vindo, tá? Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Obrigado aqui pela oportunidade de a gente falar de coisas eternas, né? Falar de coisas que realmente importam. E a gente também tá aqui com alguém que já só com a sua roupa que veio hoje, já tá contando alguma história, né? Roupa muito bonita. Thalita, nossa vizinha, mas que ficou um tempo fora. Certo? Conta aí, Thalita. Oi, gente! É isso, passei 10 meses em Guiné-Bissau, agora estamos de volta para trabalhar aqui. E hoje também, aproveitando, eu tive a honra de apresentar o pastor Vitor, ele que é pastor da Igreja do Tatuapé, casado com a Ana. Isso mesmo. Ele é natural da Bahia, hein, Olha gente? aí, Os baianos. E ele também, no caso, foi radialista. Fui. Um bocado de coisa do passado. Ficou lá tempo atrás. Ficou. Era um tempo em que eu fui realmente diretor de rádio, lá na Bahia, na minha última experiência ministerial. Havia também a necessidade, dentro do meu ambiente, era uma comunidade, como Tatuapé, e uma rádio para cuidar. Então foi um baita de um desafio pregar para muita gente, mas era também uma excelente oportunidade de fazer o reino conhecido. Então, pra gente equilibrar a mesa dos nordestinos, amigo, né? É um baiano e piauiense, assim, pra gente dar uma equilibrada no ambiente. Só um parênteses, que lá em Guiné-Bissau eu era diretora de uma rádio. Então, você vê? Tá vendo? Estamos aqui, né, indivíduos. E também coordenava um clube de desbravadores lá também. Muito bom, muito legal. E aí essa ponte do K2 é pra lembrar que o K2 é o clube dos bravadores do Tatuapé. Um abraço vulgo aí. O Laranjão. Ai, Deus, obrigado, brother, pela companhia aí. Tamo Vamos junto. estar com você aqui, tá com vocês. E a gente tá aqui, na verdade, um bate-papo, né, do que a gente entende ser a Escola Sabatina Jovem. No momento a gente abre a Bíblia, compartilha o que a gente aprendeu, a gente compartilha aquilo que a gente colocou em prática, que impressionou o nosso coração. E esta é a relevância, né, desse conteúdo, desse podcast, tentar ser um recurso, uma ferramenta a mais para te motivar aí a continuar firme com a sua classe aí no estudo da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina. Bom estar com vocês, tá? Eu fiquei curioso como é que seria o Vitor abrir um programa de rádio, cara. Como é que seria, cara? Não, só basicão. Não, o de Começou, todo dia, soltou a vinheta. O de todo dia era: olá, como vai? Espero que você esteja bem, não sei como você está vivendo agora, mas eu sei que Deus tem um propósito para a tua vida. Assim era todo dia que eu conversava. E você, Thalita, como é que era? Eu só participava da produção, por fora, né? da organização. Então, então ainda tinha essa dupla função. Mas lá a gente fala assim:
Boa tarde, como que está? Muito bem. Ai, Deus. Vamos lá. Então, gente, eu queria desde já desafiar você a continuar seguindo a gente aí em nossas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhando lá não só a dinâmica do Ministério Jovem, dos projetos, dos eventos, dos treinamentos, dos grandes encontros. Por sinal, a gente esteve aí junto nesse último mês de março, agora aí, uma grande celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista. Obrigado você que participou, que foi, que levou algum amigo e está participando da Rota da Amizade, que é um projeto que desafia jovens a ter um relacionamento intencional com outras pessoas e trazê-los para a sua vida, para a sua experiência com Deus e ter uma vida de serviço. Espero que você aproveite ao máximo esse ano aí as oportunidades que Deus vai te dar para fortalecer vínculos que vão durar para a eternidade. Beleza? Bom, eu queria também desafiar você a seguir a gente aí no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Lá está hospedado o nosso conteúdo do podcast em vídeo, né, liberado sempre no começo de cada sábado, do início da semana, para você ter mais tempo aí, para você estar tendo esse recurso a mais aí para fortalecer o seu estudo da Bíblia. Beleza? Bom, eu queria começar esse momento, antes da gente anunciar o tema, queria pedir ao pastor Vitor que fizesse uma oração, pedindo a bênção de Deus aí para o bate-papo de hoje. Vamos lá, então. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder entrar na tua presença. Amém. Obrigado pela chance de ter Bíblia aberta e de ter liberdade de poder falar a respeito dela. Amém. E muito obrigado pelo convite que o Senhor faz a nós a cada semana de vivermos uma experiência com o Senhor diferente, uma celebração, uma festa. Obrigado porque o convite está disponível a todo mundo. Obrigado porque essa chance pode ser vivida em qualquer lugar. E o Senhor é o nosso Deus cheio de saudade, amor e graça, querendo viver conosco essa experiência. Ajuda a gente a continuar vivendo essa experiência até o dia que a gente não vai precisar mais medir o tempo, nem contar o tempo, mas continuaremos a celebrar esse dia e continuaremos a celebrar esse encontro especial contigo, que é o nosso sonho, viver a eternidade inteira ao teu lado. Amém. Continua com a gente, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente. Tema de hoje, controvérsia sobre o sábado. É isso mesmo, hein? Controvérsia. Tem alguma controvérsia sobre o sábado hoje? Não sei se você já parou para pensar nisso, você está caindo de paraquedas nesse podcast agora. Mas sim, a Bíblia apresenta que haverá uma grande controvérsia envolvendo esse dia da semana aí, o sábado. Então esse é o tema do nosso episódio de hoje. O texto base aqui está em Apocalipse capítulo 14. Aqui. Aliás, antes do texto, vamos ao tema da semana aqui, olha, já está aqui já o tema. Impressão, antes de ler o texto aqui, qual é a impressão que vocês tiveram aí? Eu queria que vocês compartilhassem, está meio que quase que uma charge mesmo aí, só descrevendo, mas impressões que vocês queriam compartilhar aí do que vocês tiveram ao ter contato com a tira da semana. Eu acho que é um diálogo, né? Que duas moças, não sei em que contexto, não tá, né? Mas é um diálogo que todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida, sobretudo com amigos que frequentam outras comunidades de fé. Sim, sim. Então, eu já tive exatamente, talvez até ipsis litteris, aí, com essas palavras mesmo, esse diálogo, né? É uma tira que faz a gente pensar em ideias originais, né? De onde vem cada princípio, de onde vem cada conceito. E talvez compense, para quem está chegando de paraquedas agora no podcast, como você falou, pensar exatamente no porquê faz o que faz. Boa. Nas bases, né? Boa. Então aí, cavar bem, isso aí é importante. Sim, Boa. é justamente esse aspecto, de onde eu estou extraindo, né, as minhas crenças. Bom, eu queria destacar o fato de que a gente sim pode seguir determinada comunidade religiosa e seguir o que é ensinado ou pregado lá, mas sem raciocinar sobre isso, né? Sem reflexionar sobre isso a tal ponto de se perguntar por que é assim? Ou por que foi sempre assim? Aquilo que está sendo passado, que eu absorvi, é um princípio que tem fundamentação na palavra, que deveria ser minha norma para tudo, né? Então, realmente, é um diálogo muito recorrente, comum, né, hoje. Sim. E quem sabe esteja enfrentando também agora, né? Então, se alguém está perguntando, acredita porque quer saber, então compartilha, né? De forma simples, tal como está aqui. E quem sabe aprofundar um pouquinho mais nessa semana para você perceber que realmente esse assunto para Deus é muito, mas muito relevante, né? Muito importante, porque ele tem que ver com identidade, né? Tem que ver com quem Deus é e com quem a gente é. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje, tá? Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 14. Esse texto é muito forte, ele começa assim de forma muito forte. Na realidade, cronologicamente, essa é a última mensagem, o último recado de Deus que vai ser dado antes da sua volta.
Então, o capítulo começa no capítulo 1, vai até o 13, aí o 14, o 15, o 16 é uma descrição da poderosa e gloriosa volta de Jesus. Então, esta é a última mensagem que o mundo vai ouvir, não é? Antes da volta dele, da volta de Jesus. E o texto começa assim, ó. Então olhei, e diante de mim estava... Aliás, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. É isso mesmo, vou ler a partir do verso 1. Então olhei, e diante de mim estava um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles tocavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. E seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. E eles são imaculados. Verso 6, aí então vi um outro anjo voando pelo céu, que tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra, toda tribo, nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temei a Deus, dai glória, pois chegou a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vem a descrição, segundo, dizendo que Babilônia vai cair, e dizendo que ela tem dado a beber do vinho da sua prostituição para todas as pessoas da terra. O terceiro anjo é um anúncio de uma declaração muito forte a respeito de uma condenação que será feita à Babilônia, e uma advertência para que a gente não adore, né, não siga seus ensinamentos e não adore a besta, a sua imagem, a imagem que vai ser feita, né, para também a gente não receber a sua marca na testa ou sobre a mão, porque quem fizer isso vai beber do vinho da fúria do vinho da fúria de Deus, que foi derramada sem mistura do cálice de sua ira, sendo assim atormentada no fogo e enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. E diz que a consequência dessa destruição será eterna. Verso 12, aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, os que obedecem o mandamento de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Verso 13 vai falar de uma ressurreição especial, e o 14 sim vai terminar descrevendo a volta de Jesus aparecendo no céu, a princípio timidamente, mas que vai iluminar toda a terra, como o Filho do Homem sentado sobre um trono, vindo para assumir o controle do mundo. Bom, essa é a descrição geral que é feita aqui a respeito desse tema, e é interessante porque a Bíblia apresenta uma declaração assim bem interessante, né, de que sim, haverá um povo, aqui é a princípio descrito como uma multidão, né, de até um número para muitos até muito controverso, né, 144.000, e diz que esse povo permanecerá firme, vai seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu tinha até um professor que falava assim: rapaz, ser literal, simbólico, não interessa, eu só quero estar no meio deles. Isso é o que mais importa. E o que vai garantir o sucesso final deste grupo é seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E permanecerá imaculado, fiel à sua palavra, não vai ter mentira na sua boca. Esse grupo vai continuar adorando ao Criador que fez o céu, a terra e o mar. Não vai se dobrar às mentiras de Babilônia, que a Bíblia já apresenta que já caiu. O verbo não está no futuro. Caiu. Já é uma realidade. E isso em breve irá acontecer, sim, na prática. E uma advertência: não sigam Babilônia. Não adorem a besta. Não adorem a imagem que ela vai formar, porque as consequências que vão ser derramadas sobre ela serão seríssimas. E tudo que essa mensagem quer, que é uma mensagem de amor, é um convite de amor, não, por favor, dê meia volta, porque as consequências que serão dadas sobre a Babilônia serão reais, definitivas, eternas. E é tudo que essa mensagem quer que os seres humanos na Terra não colham. Bom, é isso aí, gente. 2 pontos sobre isso. Só para a gente não passar para o próximo, que senão eu vou acabar esquecendo. O primeiro deles, e muita gente se preocupa com esse negócio de não se misturar com mulheres. Isso vai ser muito mais bem apresentado em Apocalipse 17. Uhum. A ideia do conceito do que são essas mulheres aqui, né? É uma ideia de um conjunto de pensamentos religiosos deturpados. Então, essas mulheres, que esses seres aqui não se macularam, tem a ver com
com seres humanos, filhos de Deus, que mantiveram sua mente limpa. Então, o conceito de imaculado aqui não tem nada a ver com o conceito físico. E Ou nem mera purificação sexual, né? E nem de sexualidade como Castidade sendo... sexual. Não tem a ver com isso, tem a ver com pensamento. Mas há uma segunda questão para a gente considerar, que é o fato de Babilônia, e aí lá vamos nós para o grego, lembrando do seminário, mas o tempo grego em que o caiu está aqui é o aoristo. Então, tem caído. É melhor do que caiu. Tem caído. Desde sempre tem caído. Todas as ações de Satanás Só cai, né, e todos os processos que Satanás um dia já tentou produzir para gerar destruição do povo de Deus, tem caído. Então, é um processo permanente, já começado no passado e continua hoje. E todas as ações que Satanás levantar contra o povo de Deus resultará em queda do mesmo jeito. Sensacional. É bom lembrar isso. Boa. É isso aí, gente. Eu queria pedir ao Fabinho aqui que nos ajudasse, né, na parte aqui do contexto. A Bíblia apresenta, né, a realidade, né, de que haverá, sim, uma tentativa muito direta, objetiva, de contrapor o selo de Deus, a marca de Deus, ou o sinal de Deus. Vai ser um pouco mais discutido na lição no decorrer do nosso bate-papo, né? Mas a Bíblia apresenta aqui também uma realidade, né, de que sim, houve um momento, né, histórico onde historicamente houve esse interesse político e religioso de se impor alguns decretos. E aí um aqui, talvez muito incomum a você que está ouvindo isso agora aqui, mas a você que já é, quem sabe, cristão, vai entender o que a gente está falando. De leis dominicais? Cara, tanta lei, tem até essa dominical. Que negócio é esse? E por que historicamente, os primeiros adventistas, né, ou líderes adventistas, se opuseram a esse decreto? Por que ele era tão ofensivo? Por que houve essa oposição? Qual é a razão que eles tinham para isso? Então vamos lá, a gente falou semana passada sobre os dois jovens polêmicos lá, né? Que eu sugeri que você lesse, e nesse ano, 1888, inclusive, né? Um ano definitivo ali para muita coisa, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente tem lá, nessa lição aqui, a figura principal de A.T. Jones, que era um pastor, né? Teólogo na época. E eu não sei se você está familiarizado com a seguinte informação. Nós temos ali, que eu, não sei, no meu contexto, tinha perdido de vista, enquanto adventista, essa coisa do ministério da liberdade religiosa. Né? Então, no embrião ali da Igreja Adventista foi necessária essa ação, esse ministério, formal, né? Essa defesa formal, até, né, atuando no ambiente político, por causa também do sábado, ou principalmente do sábado. E aí, nesse ano 1888, muita coisa acontecendo, né? Muita discussão. Era um momento ali no fim do século XIX que muita coisa ia mudar, um momento de transição em todos os aspectos da vida. E aí esse carinha, ele vai e defende, né? Porque no Senado americano havia discussão muito próxima da realização, né, de um decreto dominical. E aí o adventista ouve isso e fala, nossa, decreto dominical. E a gente, às vezes, eu sinto que a gente... aquele frio na espinha. Às vezes a gente fica mais esperando o decreto dominical do que a volta de Jesus. É isso mesmo. Não é? E não é para ser assim, evidentemente não é para ser assim. E aí esse cara vai e fala, tem até o discurso dele na sua lição. Deixa eu preparar isso aqui, eu me esqueço também, tá? Tão preocupado com a chegada, ou com o decreto, né, global, do que seguir o Cordeiro todo dia. Né? Então, exatamente. E o que significa aí é que tá, né? A gente está falando de identidade aqui, de novo, né? A lição passada foi justamente identidade, mas aqui a gente está falando do sábado, que vai para o nosso nome, Adventista do Sétimo Dia. É o que dá uma das coisas que dá sentido fundamental para a nossa existência. Né? E que vai desaguar, porque aí depois vou perguntando para vocês, né? Para já ir passando dessa parte mais histórica, o que é que tem a ver o Apocalipse 14, né? Por que está falando de sábado exatamente ali ou não? Onde é que está? Né? E por que o Apocalipse 14, então, e sobretudo a partir do verso 6, né? E o anjo, né? A mensagem angélica, você já deve ter ouvido que as 3 mensagens angélicas são, né, o texto fundador da Igreja Adventista. Sim. Por quê? E também a gente não está tratando aqui de anjo no conceito sobrenatural, de um ser celestial que vem, mas no conceito mensageiro, né? Do ângelos como proclamador de uma mensagem anterior. Né? Não.
a gente coloca anjo, né? O João Ferreira de Almeida também traduziu como o anjo, mas é que é literalmente mensageiro. Então não é necessariamente né, essa sobrenaturalidade toda, né? A gente está falando da mensagem. Então, e aí a gente vai de novo para aquela mesma tônica das nuances por trás do texto, né? O que é que João está retomando nesse texto de Apocalipse 14? Teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que esse texto me remete? Sim, e adorar é aquele que fez o céu, o mar, a terra. Sabe onde você vai encontrar esse que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas? No mandamento, no quarto mandamento. Êxodo 20, versos de 8 a 11. O princípio está posto ali, né? Então, acho interessante a gente começar, né, já do contexto. Essas pessoas, elas enxergavam isso, né? Esse A.T. Jones, o pastor lá, 1888, Ellen White, o pessoal que já tem uma história com isso, eles já enxergavam a importância do sábado aí. Não é meramente um símbolo para ficar na nossa mente, tal. Não, ele precisa ser praticado também. Né? O sábado tem que ser praticado todos os dias. Né? E você tocou num ponto importante. Você falar? Pode falar. Mas assim, Jones, ele se levanta no Senado americano para contestar essa ideia, justamente essa ideia de quem sabe... Que vimos na lição passada, inclusive, né? É interessante demais. Mas essa ideia de que o governo não tem direito de legislar sobre a consciência das pessoas. Isso é um ponto importantíssimo, né? O princípio da liberdade religiosa, né? De legislar sobre como eu me relaciono com Deus, com os meus deveres, com aquilo que eu creio ser minha intimidade com Deus. E eles se levantam para dizer, não, a gente não aceita. Isso é anticonstitucional. Você não pode privar alguém de crença, de credo, de se relacionar com Deus como ele acha que deve ser. Certo? E, além do mais, é contar nosso princípio cristão, porque a Bíblia apresenta claramente o sábado como um dia que aponta para essa realidade de um Deus que é o criador de tudo, que é o dono de tudo, o mantenedor de tudo, inclusive aquele que abre também a fonte das águas, que faz juízo. Lembra lá da arca lá? Ele é esse aí, viu? Então, ok, você pode... alguém pode assumir a ideia de outro dia e tal, mas assim, legislar isso e obrigar as pessoas como um todo a seguir isso, a gente não aceita. Nenhum ser humano em consciência deveria aceitar, né? Mas a gente está aqui dizendo que não. Então é muito importante esse posicionamento, né? Isso foi engavetado, né, na época, né? Mas está engavetado, qualquer hora não sai de novo. Viu? Uma das coisas que eu acho interessante nessa história também é que ele foi até o Congresso ali buscar os seus direitos. Não, meu Deus, o decreto dominical, vou sair correndo, vou me esconder agora. Não, ele vai em busca dos direitos porque o Estado ali naquele momento devia garantir isso para ele. Então ele vai buscar, ó, se der certo, ok, a gente continua vivendo nossa liberdade de fé. Se não der certo, então a gente vai pro plano B, entendeu? Então ele não fica ali desesperado, oh meu Deus, e agora? O que fazer? Não, ele vai e toma iniciativas ali, né? Interessante. E há uma questão, né, que tá sempre casada com essa. Primeiro, esse ponto que a Thalita trata é bem importante, da defesa dos direitos, porque a gente inclusive tem no Brasil, né, emendas constitucionais que favorecem, a gente tem no estado de São Paulo leis que favorecem a nossa liberdade de crença e consciência, mas pensar em tudo isso e ver constantemente o interesse em ditar a regra religiosa da parte política de um modo permanente. A gente tratou isso na última lição, mas compensa a gente voltar para isso aqui agora. Tem muita gente que acha que o bem que crê precisa ser imposto a todo mundo. Vamos lembrar do perigo de Nabucodonosor de Daniel 3, e a gente retoma só para bater, dar essa martelada na cabeça do prego aqui e lembrar isso. Nem mesmo se houvesse uma lei obrigando todo mundo a guardar o sábado, teria aprovação de Deus. Boa. Quanto mais uma lei para guardar o domingo, que está distante até mesmo do texto bíblico. Não há como considerar que isso seria a vontade de Deus. Inclusive, viu, Vitor, o Apocalipse 13, né, e 14, mas começando a partir do 13, há um interesse, né, do dragão com a primeira e a segunda besta de impor, né, uma certa marca, né, sobre a testa, sobre a mão. E qual é a referência aqui? Por que o dragão usa justamente esses elementos
E há alguma razão para isso? Uma lembrança bíblica. Vamos lá de novo, as inúmeras conexões bíblicas, né? Cara, você vai lá para Deuteronômio 6, os versos de 1 a 9, o princípio do Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a ideia de que Deus era o único e o princípio para inculcar, convencer, formar as gerações seguintes sobre essa ideia original de Deus como único Senhor, envolveria essa lavagem cerebral, mas que era uma lavagem cerebral Contínua, diária, do falar da Bíblia e a respeito de Deus para as crianças todo dia, do apresentar a pessoa de Deus, do mostrar como Deus era bom, porque isso envolveria lembrar a libertação da escravidão do Egito, lembrar toda a jornada ali do deserto até o ponto onde eles estavam, e lembrar que Canaã, a terra que Deus daria para eles ali, estavam na iminência de receber Canaã, era o grande presente de Deus, e que tudo o que viveram, desde o maná até a água do deserto, era um presente de Deus. Agora, a marca da besta é a lembrança, ou seria a busca por retirar Deus do centro e dar ao ser humano esse papel. É de novo, a gente também tratou disso no nosso último encontro, e talvez agora a gente tenha a condição de materializar, pensar isso um pouco melhor. Se o sábado lembra-te do dia de sábado para o santificar, por quê? Deus é o teu Criador e Ele tem controle sobre você, Ele manda mesmo em você. Mas, cara, mas por que Deus manda o Senhor, em mim? né? Por que Ele é o Senhor? Mas, cara, mas por que Ele é o Senhor? De onde vem essa autoridade de Deus? Ele é o teu Criador, mas Ele não é só o teu Criador. Ele é o teu Criador, Ele é teu Salvador, Ele é teu mantenedor, Ele te ama, Ele cuida dos processos da tua vida, Ele quer te levar para o céu. Só que aí você vai enxergar um propósito nessa outra ideia. E qual é a outra ideia? Beleza, o domingo. Cara, e o problema não é o dia. A gente tem culto domingo na igreja. A gente tem momentos de culto na igreja domingo. Cara, o dia como domingo em si não é a questão central aqui. O problema é o que isso significa. Eu tratar o domingo como o grande dia do Senhor, ou até mesmo a tese que está sendo tão proclamada quanto a ideia do domingo, que é a ideia de que Deus quer todos os dias da semana e Ele não está muito interessado com um dia de guarda. Cara, isso é um problema, porque Deus não disse isso. Deus disse, eu quero todos os dias, mas eu quero especialmente o sábado para mim. Se Deus diz algo, e eu, como pastor, como líder religioso, ou como irmão qualquer, digo uma outra coisa totalmente distinta, eu estou me contrapondo a um princípio bíblico direto. Se Deus está afirmando A e eu estou afirmando B, eu vou ouvir quem? A partir desse ponto, onde eu respondo quem é que eu vou ouvir, quem é que eu vou considerar como verdade, eu faço desse indivíduo meu Deus. Aí eu entendo o princípio humanista estando acima de Deus nesse transcorrer de ideia. A busca aqui agora, então, vamos inculcar isso aqui e dizer, Fabinho, Fabrício, Thalita, Vitor, vocês são mais importantes do que qualquer outra coisa escrita. O melhor para você é o melhor para Deus. Você vai definir o que é melhor. Se para você a terça-feira é melhor, a quarta... Cara, não importa pouco isso. O que importa é a sua relação com Deus. Cara, você tá feliz? Beleza, brother, é isso aí. Gente, nossa felicidade nunca foi padrão de correção. Felicidade não dá para ser padrão de correção. Não dá para ser padrão daquilo que é certo e errado. Pensar em minha satisfação pessoal como forma de entender certo e errado faz do diabético apaixonado por açúcar alguém tendente, então, à morte constantemente, permanentemente. Porque ele só vai pensar naquilo que o faz feliz, não aquilo que de fato dá a ele ou gera vida. E dessa forma a autoridade de Deus também ela vai sendo anulada, totalmente. Né? Porque se você não Deus muda, Thalita. O Deus muda. Deus deixou de ser Deus. A minha opinião, a religião, o modo como me explicaram, a teologia que creio, é maior do que Deus. Deus muda e a palavra dele também. Porque se ele me deu uma ordenança e a partir de determinado ponto ele mudou, poxa, então ele pode mudar o que ele quiser aqui. Ele pode mudar a volta dele. Não vai mais vir, vai acontecer uma outra coisa. Pode mudar qualquer outra coisa que está ali dentro. Sim. E isso só é possível pela via religiosa, né? De novo, voltando para a semana passada, só é possível pela via religiosa. Agora, vou talvez voltar nisso, porque é uma coisa que fica muito, assim, me impressiona muito na minha prática como adventista do sétimo dia. Quem é que pratica o domingo, a guarda do domingo? Quem é que guarda essa tradição? São as pessoas que estão à nossa volta e para as quais fomos enviados e existimos como adventistas do sétimo dia. Então, não é, então é o demônio, é o diabo. Cara, você precisa convidar. Nós somos um convite, nós somos um movimento de convite. E isso inclui
nas coisas que a gente faz, né? A gente não come carne de porco, né? O regime alimentar e tal. E o sábado talvez seja um dos principais convites da Igreja Adventista do Sétimo E Dia. aí é pensar, Fabinho, no que o sábado significa também. Sim. Aí se a gente tratou do que o domingo significa... Gente, o que o sábado significa? O sábado significa o controle total de Deus sobre a minha vida. Eu me torno outdoor de Deus. E outdoor da tese de Deus. Isso. A tese de Deus é, eu no primeiro lugar na tua vida, você pode me buscar e eu te acrescento todo o resto. Sim. E sabe o que eu te gero? Eu te gero o fim da ansiedade, eu te gero, sabe, fé, eu te gero certeza, eu te gero solidez. Então, o sábado significa para mim, e eu acho que, não sei se eu posso dizer que deveria, mas pelo menos eu posso dizer na minha experiência. O sábado para mim é o grande sinônimo de que eu tenho um Deus. E eu posso confiar nele. E ele é real. Então o sábado é a celebração da existência de um pai cuidadoso. Maravilhoso Deus. E eu tenho que me lembrar disso. Permanentemente. Se a gente lembrar ainda que essa conexão entre minha mente, o sábado e Deus me mantém ligado a essa autoridade de Deus sobre mim e faz com que eu olhe mesmo para os inúmeros problemas da minha vida e digo, Senhor, quem manda é o Senhor, eu me curvo mesmo, tá beleza. Eu toco a vida daqui. E eu sei E que você pra vai mim cuidar, né? É. E pra mim acaba sendo um pouco mais do que isso, porque o sábado também me remete à criação. Ah, sim. Poxa, Deus criou um tanto de coisas pra mim e é o dia que eu aproveito também pra analisar e observar a natureza que, mesmo sendo, enfim, estragada pelas consequências do pecado ali, ela ainda é linda. Então, poxa, quando chegar no céu eu vou poder ver exatamente aquilo que Deus criou pra que eu possa desfrutar. Interessante. Presentes múltiplos. Interessante, né, que até a lição mencionou de que esta era a estratégia de Deus para distinguir o povo dele no passado das demais nações, né? Eles tinham um dia de Sim. guarda, as demais nações tinham um dia para o Sol, um dia para Júpiter, um dia para tudo, né? E o povo de Israel não. E era uma marca distintiva, né, entre aquele povo que reconhecia um Deus supremo, criador, único em relação aos demais, né? Que eram falsos. etc. Fabrício, ainda compensa talvez a gente lembrar até da primeira guarda do sábado, né? A questão do Deus que descansa mesmo sem se cansar, que oferece descanso para Adão e Eva sem estarem cansados, haviam sido recém-criados. Uhum. Cara, que descanso é esse? Cara, é a formação. Se eu for pensar de que minha semana só ganha sentido, e eu vim até falando com o Fabinho sobre isso, pensar que o meu trabalho, a minha vida, ela faz sentido a partir de um padrão de Deus. Então, tipo, os meninos estão ouvindo a gente agora, talvez estejam sendo ensinados que o centro da vida deles é o dinheiro ou é o trabalho que precisa assumir esse lugar, que é o fazedor de dinheiro. Mas o ponto é, o que o sábado e o que a criação me lembram? Se Deus é a autoridade sobre minha vida, eu fui criado para quê? Eu fui criado para o trabalho, beleza. Mas o que esse trabalho significa? Cara, acima de tudo, esse trabalho significa serviço. Significa prazer ao outro. Quer dizer o seguinte, se hoje alguém me ouve a gente aqui, né? E trabalha com construção civil, esse cara trabalha pelo salário dele no final do mês? Sim. Mas o prazer dele do trabalho não é o salário do final do mês. É o prazer de ver alguém tendo uma casa construída e agora um lar pelo trabalho dele. O médico não vai trabalhar pelo dinheiro. Beleza, ele vai ganhar dinheiro no final do mês. Mas a possibilidade de melhorar a vida de alguém, de oferecer saúde a quem não tem, esse é o grande alvo do trabalho. E quem é que me ensina isso? É Deus. Uhum. E qual é o ponto inicial desse tipo de formação? O sábado. Porque é o sábado que gera em mim essa ideia de valor, de propósito, e aí vai. É um ponto de partida para tudo, né? Sim. E os selos, Thalita, porque tocou aqui no resumo da lei, né? Porque Deuteronômio 6 é um resumo da condensação do Deuteronômio, que já é uma repetição da lei, né? Mas por que o sábado pode ser considerado o âmago dessa lei? Por que ele se distingue dos demais? Por que ele é até considerado um sinal ou um selo distintivo sobre quem Deus é? Eu acho muito interessante quando a gente vai falar com alguém e a pessoa, você tem alguma religião, alguma coisa assim? Eu sou adventista. Você que guarda o sábado? Então, normalmente isso já vem associado, a nossa religião ela já vem associada ao sábado, o que é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar e falar sobre Jesus. E é o que a lição ela fala na terça-feira, né? De todos os mandamentos que servem como sinal exterior da nossa lealdade a Deus, o sábado é indiscutivelmente o mais visível. Então, a guarda do sábado, ela vai ser sempre de diferentes formas, né? Então, por exemplo, se eu vou passar por uma provação, eu tenho um emprego, mas eu só consigo trabalhar no sábado. O que eu vou fazer? Aí é um momento que eu vou entrar em contato com Deus ali, entender o propósito dele e
eu vou também ser uma testemunha ali para as pessoas que vão me contratar. Então, olha, eu não posso trabalhar no sábado por esses motivos. Então, é o meu momento de testemunhar. Se eu tenho alguma outra tarefa ali no sábado, alguém me chamou para fazer alguma coisa, eu não posso. Vai ser um outro momento que eu vou ter a oportunidade de testemunhar. E assim vai. Então, o sábado, ele é visivelmente a autoridade que Deus ele tem sobre a minha vida, primeiro, porque eu tô obedecendo aquilo que Deus mandou que eu obedecesse. E isso não tem como guardar, engraçado, né? Não tem como você guardar isso. É uma decisão que eu vou guardar pra mim. É externo mesmo, cara. Aí que tá. Isso é muito bíblico, né? Da A Bíblia toda é da assim. casa pra igreja é externo. A decisão é externa, o trabalho é externo, a faculdade é externa, nos meus planejamentos, nas minhas viagens, tudo é externo. Por isso que realmente é uma demonstração externa, é um sinal, não é uma coisa externa. Não, vai lá. Nessa esteira que vocês estão falando aí, né, sobre o significado do sábado, então a gente tem que, né, biblicamente, enfim, e precisa ser entendido como opinião primeiro, mas depois praticar dessa forma, o seguinte: o sábado ele está aí para me lembrar que a minha identidade não está atrelada ao que eu produzo. Ok, excelente. Eu estou trabalhando, eu preciso entregar relatório, eu preciso entregar resultado. Eu estou estudando, eu preciso tirar boas notas. Agora, o sábado está lá para eu descansar e lembrar que eu sou, até arrepio de falar, eu sou criatura. Né? Deus não me vê com o que eu posso fazer, mas simplesmente o que Ele criou. Né? Porque o que eu faço para Deus, Ele muito não mais precisa disso. Né? Então, o sábado, ele é um lembrete, né? E não é à toa, tá lá, lembra-te do dia do sábado, porque ele lembra a identidade de Deus para você e também a sua identidade para você. Quem é você? Você é criado por Deus, você é amado por Deus, você é salvo por Deus. E aí, Fabinho, a gente cava mais fundo isso. Aí eu vou para Mateus 6, a oração do Pai Nosso, do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí eu vou lá para Isaías 58 e a noção de que o Senhor, pro fiel ali, guardador do sábado, ele promete sustentar a gente. É lembrar de que tanto não é isso, tanto não é para isso que eu vivo, não é para o resultado, que quem me gera o resultado é Ele. Sim. Por ação dele. E quando eu não tenho de onde tirar resultado, ele faz chover comida do céu. Sim. A ideia de que, cara, fique tranquilo. Mas muito em paz, muito tranquilo mesmo. Porque dentro dessa dinâmica, quem te gera medo não é Deus. Quem te gera medo é Babilônia. Quem te gera medo de cara, e agora? E como é que vai ser a vida? A gente volta lá para Mateus no capítulo 6, a ideia de que não, são os que não têm fé, quem se preocupam com o que vão comer, o que vão vestir, o que vão beber, e como vão viver. Vocês não devem ser assim. Esse não é o seu mundo, essa não é a sua vida. Por que essa não é a sua vida? Cara, porque você tem um Deus que cuida de você. De novo, e qual é a função do sábado? Te lembrar isso. Porque naturalmente a gente vai esquecer. Sensacional. Por isso que o sábado, inclusive, é o único mandamento que apresenta as credenciais. É o RG de Deus. Eu sou o Senhor, mano. Eu sou o Criador. Eu sou aquele que fez tudo. Inclusive você, tá? E eu fiz tudo esses dias, então faço o mesmo. Por fazer o mesmo, Seu porque que te você mantenho, é minha imagem. Né? Você tem meu caráter. Te dou o meu nome. Entendeu? Eu te dou as minhas credenciais. E eu acho fantástico isso, né? Porque dos mandamentos é o único que de forma distinta, aberta, rasga essa realidade de quem é Deus e quem a gente é. Então, realmente, o sábado é fantástico, né? Ver a jurisdição, o poder, o título, quem ele é, a autoridade que ele tem sobre tudo que ele fez, inclusive a gente. E acho que esse é um ponto mais importante. Por isso que ele é chamado de selo, né? E selo não é o que se coloca dentro, né? Coloca fora, para selar, para mostrar de quem é, para onde vai, né? De quem é o dono. É interessante, né? É realmente uma demonstração externa. Inclusive, Ezequiel apresenta o sábado como sendo um sinal entre a gente e Deus, que é uma coisa de intimidade, entre eu individualmente e Deus, né? Isso é uma questão de consciência. Entre eu e ele. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai entender, ninguém vai experimentar por você a guarda do sábado. O que é esse negócio? Mas também é um sinal entre você, olha, para que os outros saibam quem é o seu Deus. Então é uma coisa íntima, mas também é externa. Para que os outros saibam a quem eu sirvo, né? E agora, gente, rapaz, o tempo voa. Você é louco. Hipertexto, a palavra-chave da semana é selo. E eu queria ouvir aqui a partir do Fabinho. Fabinho, qual é o texto que você queria destacar aí? Que palavra você queria agregar pra gente aí na nossa rede semântica? Meu texto aqui para a rede semântica é 1 João capítulo 2, versos 3 ao 6. E a palavra é mandamento, né? Então vamos lá. E nisso sabemos que temos conhecido
que o temos conhecido, falando de Jesus, né? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o selo é o pertencimento, é a identidade, e a identidade do adorador, do verdadeiro adorador, lá de João 4, por exemplo, é seguir os passos de Jesus Cristo. A gente tem que ficar, então, muito atento ao que significa seguir esses mandamentos. Não é simplesmente colocar um quadro lá com os 10 mandamentos, o decálogo lá, de Êxodo 20. Jesus andou nessa terra aqui por um motivo. Ele deixou muitos exemplos, né? Então, nós somos selados também de acordo com a maneira como agimos com as coisas que a gente acredita. A gente acredita no sábado, mas de que maneira agora aqui, né, falando especificamente sobre o sábado, a gente acredita, eu aceito, eu sou convencido de que é o dia de guarda, que é o dia do Senhor e tal. De que maneira eu ajo diante disso? Né? Não só a minha opinião importa. Na verdade, para a Bíblia, a sua opinião não importa nunca. Importa o que você faz com a sua opinião, né? Então, se você diz que o ama e o conhece, mas não guarda os mandamentos, que é o selo, então você é um mentiroso. É palavra forte. E a mesma coisa se você não ama seu irmão, né? A gente vai perceber nessa continuação de texto. Sim. O que você está dizendo, Fabinho, de uma importância tão grande, porque a ideia lá do apóstolo Tiago, né? Entre fé, o valor da fé e das obras, né? Sim. Os demônios também creem, os demônios também sabem, têm fé e tremem. A grande questão qual é a grande diferença disso, né? Entre dizer que eu sei, entre até colocar em prática, mas também com as convicções equivocadas. Sim. Ou com a motivação errada. Com a motivação errada. Quanta gente tem crido que guarda o sábado para ser salvo, porque isso é marca. Não, isso é marca de Deus, então, aqui, ó, só salva quem tiver assim. O sábado é símbolo de salvação. Cria rituais, né? E só tá certo se fizer exatamente desse jeito. É isso, Thalita. Então é importante a gente lembrar que a gente está tratando primeiro de um Deus de graça. E nós somos salvos pela graça. Sábado é um símbolo da autoridade de Deus sobre mim. Mas vamos lembrar que talvez a gente vai encontrar muita gente no céu que jamais tenha guardado um sábado. Sim. Muita gente. Olha, se a gente for cavar, vamos pensar no bom samaritano, né? Os símbolos dos não crentes, que às vezes são melhores crentes do que os crentes. Porque praticam. É isso. E vamos lembrar dos 2 filhos, o que diz que vai trabalhar e não vai, e o diz que não vai, mas vai trabalhar. E aí, no conceito de Jesus, quem é que foi o melhor filho? O que disse que ia ou o que realmente foi? É o que realmente foi. Porque para Jesus vale muito mais o que eu faço do que aquilo que eu digo que faço. A gente tá tão preocupado em saber quem é o nosso próximo que a gente se esquece que a preocupação de Deus é quem é que vai ser o próximo. Exato. Quem é o próximo? É o que ajuda. Quem é que eu vou ajudar? Não, mas eu queria saber quem quer ajudar. Quem vai ser o próximo de quem precisa. Então, o sábado é um convite a essa prática, né, cara? Sim. O sábado é um convite. Inclusive a prática do serviço, né, como você bem citou. Thalita, corre, Thalita. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu coloquei também mandamentos, quando a gente vai para Êxodo 20, né, ali os 10 mandamentos, e relembrando que os 10 mandamentos ou os mandamentos de Deus, eles revelam a autoridade que Cristo tem na minha vida. Então, se eu estou obedecendo a Cristo, Ele é minha autoridade. Ele é meu pai ali, eu estou sendo um filho obediente. Se eu, em algum momento, né, não, isso aqui não tá legal, não quero fazer desse jeito, eu estou revelando que Cristo não tem autoridade sobre a minha vida. Curiosamente, né? Engraçado isso também, viu, gente? Tava até observando, alguém falando sobre isso, achei muito legal. É um dos mandamentos que há uma postura de Deus bem enérgica, né? Quando ele é quebrado, né? Aqueles pecados cometidos contra a autoridade, né? Você vê historicamente, né? Você vê, né? Prostituição, o cara matou, não sei o que e tal. Você percebe que há um interesse profundo de Deus restaurar e tal. Mas quando é contra a autoridade... Vamos pensar no pecado de Saul, né? 1 Samuel 15, a virada de vida de jogo de Saul, né? É exatamente na hora que Deus diz faz e ele não faz. Então o sábado realmente é uma forma de Deus não impor, mas revelar a autoridade que ele quer ter sobre a nossa vida. Diferente do que a besta faz, né? A besta vai impor para ter autoridade. Né? É muito estranho, né? É uma cópia ruim mesmo, viu? Mas vamos lá. Falou mandamentos, autoridade, texto e palavra. Pois é.
Aí é Deuteronômio 6, no verso 7, eu volto para o conceito do inculcarás mesmo, do colocar na cabeça, do ter muito vivo. Então, para mim, essa acaba sendo a palavra, porque eu tenho Satanás tentando e como projeto inculcar. Só que o inculcar como de modo obrigatório, é o não pensar, é o sem convicção quanto à pessoa de Deus, é pensando em mim, são nos meus benefícios, em favorecer a mim. Não que isso não envolva o inculcar, mas até repetindo algo que a gente disse no nosso último estudo da semana passada. Esse inculcar já está acontecendo agora. Uhum. Toda vez que você pensa quem vai ganhar essa batalha, se sou eu ou Deus, em todas as decisões da minha vida, esse processo do inculcamento está acontecendo. Se eu vou obedecer a Deus, à vontade dele, ou se os meus benefícios vão ganhar, eu começo a definir o rumo também que minha vida está tomando. Sim, sim. Aí sim, a gente começa a entender se a graça que creio é uma graça salvadora, é a graça real, é a graça de Jesus. Porque a graça que me salva é aquela também que me rende diante da autoridade de Deus. Uhum. E um ponto importantíssimo, né, cara? Porque esse inculcar já tem como pressuposto a ideia da prática, né? Sim. Então, o inculcar tinha que ver com sair da teoria para a prática, né? Para a vida Sim. diária. E outro ponto importantíssimo que eu queria destacar, né? Que a gente fala como pai agora, né? Ou como líderes, né? Ou pessoas que estão com uma função de liderança. Na função do cuidado. Né? Nós temos uma tendência natural de exigir das novas ou das futuras gerações que eles vivam os princípios, né? E o próprio chamado, né, de Deuteronômio 6 é você primeiro. Ame a Deus, acima de tudo, toda a tua força, tua alma. E depois inculque-nos nas novas gerações. Uhum. Então, essa ideia de você exigir dos outros, né, ou das gerações, dos jovens, o que quer que seja, aquilo que eu não abracei com todo o meu coração, minha alma e entendimento, de forma integral, né, minha alma, meu ser como um todo, é furada. E agora eu falo para mim como pai, né, para o meu filho importa 1000 vezes mais o que eu faço do que o que eu digo. E aí fica um grande desafio agora para você que é líder. Você é um líder também, né? Você é um líder de jovens, importa a sua idade, né? Deus não está muito preocupado com o teu currículo. Mas viva isso, abrace isso. E se você viver assim, você terá autoridade de compartilhar isso com outros. Essa experiência de depender de Deus, né? De ter a Deus como aquele que rege a sua cuca, né? Que está ali como principal prioridade na sua vida. Falando de cuca, falando de marca, né? Porque tem uma outra marca. Gente, agora e agora? O tempo acabou. Vai lá, vamos lá. Fabinho. Bom, a Bíblia já, que a gente teve aqui um bom tempo falando sobre mandamento, o sábado é uma marca de Deus, selo de Deus e tal. Só que Apocalipse 13 e 14 menciona uma marca. Diz que é a marca da besta. E diz que o negócio é colocado sobre a testa e sobre a mão também. E aí, sim, Fabinho? No final do frigir dos ovos, o que é essa marca? A testa, ela tem a ver, né, com o que a gente já falou. Agora, a fala da mão, e a mão é o que você faz, é o seu trabalho, certo? Então, se por um lado, Apocalipse 14 está retomando, não por acaso, o quarto mandamento, está falando do sábado e tal, que é o selo, a gente falou do selo, sim, então vai pegando, aí vai pescando as palavras-chave aí, que é importante, né? Então, se o sábado é o selo, a contrafação, né, a cópia mal feita, e que tem sido muito bem sucedida, religiosamente falando, sim, durante os séculos aí, tem que ser um outro dia. No mínimo tem que ser outro dia, né? Exatamente. Já é uma pista. Então, a gente começou falando justamente da tentativa de parar tudo no domingo, legalmente falando, politicamente falando, né? E há essa visão no mundo que cresce por debaixo dos panos aí, de fazer com que o ser humano, você não vê a natureza, ela se recicla a cada 7 dias e tal, a gente tem que parar, que dia que é esse? Um olha para a cara do outro, lá no grande cenário mundial, e vai falar que é o sábado? Não vai falar que é o selo de Deus, vai falar o quê? Que é o dia do domingo, né? Que é essa grande tentativa de todos os lados de fazer com que o dia do sábado, que é o que está na Bíblia, seja praticado de acordo com o que a Bíblia prescreve, né? Então, compensa a gente pensar uma coisa ainda, Fabinho, é que o 666, né, o selo da marca da besta, né, ela tem uma ligação direta com o Daniel 3, né, o tamanho da estátua como símbolo da imagem. De novo a gente volta para a questão da autoridade humana, mas quando a gente fala do dia e do domingo em si, compensa a gente ainda pensar que isso está vindo de um aspecto religioso.
isso não está vindo de... sabe, a gente não está falando de outros ambientes, de outros discursos, a gente está falando de Bíblia aberta. E quando a gente fala de Bíblia aberta, aí a gente começa a tratar de interpretação, e aí a tese mas é assim que você interpreta, é assim como você julga, é assim como você entende. E dentro dessas questões de hermenêutica, de modos de interpretar o texto, compensa a gente pensar que textos claros precisam ser tratados como verdade clara. Textos confusos precisam de ser mais entendidos, mais estudados. Então, muita gente vai para o texto de Colossenses, que ninguém julgue o outro pelos sábados, nem pelo que come, nem pelo deixa de comer. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Porque eu não tenho o direito de julgar, por exemplo, o guardador do domingo e tratar ele como um perdido, porque ele é filho de Deus e Deus quer salvá-lo. Esse não é o ponto. Mas não há como olhar para o texto, não há condição de olhar para o texto bíblico e dizer que se Deus tem um dia de guarda, e se essa é uma necessidade natural, que isso seja apontado numa outra direção. Mas eu reafirmo, a ideia do domingo é uma estratégia como a estratégia de Nabucodonosor. A estátua no campo de Dura era a resposta de Nabucodonosor a Daniel 2. Em Daniel 2, Deus diz, seu reino vai acabar. Em Daniel 3, ele diz, não vai passar não, porque quem manda aqui sou eu. No final das contas, a gente está diante dessa mesma encruzilhada todo dia. E com Bíblia na mão ainda, mas tentando impor sobre o texto a minha vontade, mais do que me curvar à vontade de Deus. Para mim é muito claro que o sábado ele aponta claramente para Deus e o domingo ele aponta diretamente para homens. Então, como ali foi mudado, não, isso aqui não funciona desse jeito, porque quando Jesus veio aqui para a Terra, ele fez isso. Então, aponta para mudanças que o homem quer fazer, mas o sábado verdadeiro, ele está apontando ali para Deus, para sua autoridade, como a gente já falou, para sua criação e para tantas outras coisas que às vezes a gente não para observar. Sensacional, hein? E aí, vamos terminar? Bora. Então, tá claro aí, selo de Deus, marca da besta. Não tem como você fazer uma cópia de algo que não existe ou que não tem nada a ver com o que você é copiado, com o que você quer copiar. Então, há sim o interesse. Inclusive, a Bíblia já aponta para essa realidade de que esse dia falso de adoração será imposto como um decreto mesmo e que não vai ser limitado a alguns lugares, vai ser geral. Diz a Bíblia que todos os reinos do mundo, da terra, todos os habitantes irão adorar e seguir, não todos, né? Mas uma grande multidão, a besta, vão adorar a sua imagem. E tudo que Deus não quer é que você, primeiro, se você fizer isso, você vai primeiro se perder em você mesmo, você não vai saber nem quem você é. Por isso, mantenha seus olhos no seu Criador. Sábado é um convite para você não esquecer quem você é. Você tem muito valor para Deus. Sua vida não é só trabalhar, correr de madrugada a outra. Sua vida é descansar em Deus, porque Ele cuida de você. Cuida nos 6 dias, vai cuidar também no 7º. É um convite não a viver na loucura frenética desse mundo, mas viver uma vida de descanso, trabalhando sim, mas sabendo que é alguém que mantém você, cuida de você. Tá bom? Então o sábado é um convite a isso. Então aproveite a liberdade agora, para você decidir de que lado você quer estar. Termino com vocês aqui, considerações finais. Sexta-feira termina falando sobre o Banco do Céu. Achei muito interessante. É possível acreditar no Banco do Céu? E se é possível, como é que isso acontece? Considerações finais, queria começando aqui pela Thalita. Queria que você tentasse aí, em poucas palavras dizer pra gente o que é que você extraiu dessa lição. Eu volto mais uma vez a falar o que eu disse na semana passada, né? Que a gente necessita do estudo aprofundado da Bíblia, porque sem ela a gente vai acabar um dia se perdendo ou acreditando no que as pessoas falam. Quando a gente tem um estudo real e quando a gente volve os nossos olhos para Cristo, né, a gente começa a fazer uma interpretação verdadeira daquilo que Deus quer falar com a gente e a gente também imprime, né, as leis de Deus na nossa testa e na nossa mente e no nosso coração. É isso aí. Fabinho? Eu acho que os termos práticos são muito importantes para o sábado. A tendência que a gente tem é de que eu guardo o sábado e aí eu mecanizo toda uma programação. Então sábado é isso. E o sábado acaba sendo, pode ser que você tenha essa impressão enquanto adventista, né, criado na igreja, o dia do não. Só que não pode ser assim. O sábado é o dia do sim. Então, por exemplo, a gente não faz transação econômica, né? Não compra. O problema é você comprar... Minha família foi almoçar em casa. Termos bem práticos, já aconteceu com você, né? A gente tem lá família, almoço em família. O problema é você ir no mercado
comprar alguma coisa ou anteriormente a isso. É não ter planejado o seu sábado de forma prazerosa e sendo a cereja do bolo da sua semana. Qual que é o problema? O sábado ele precisa ser planejado a partir do pôr do sol do próprio sábado anterior, isso. Né? Então, não adianta a gente ter essa informação e esperar que a gente vai se defender no fim dos tempos, porque eu vou guardar o sábado. Não, você tem que viver, a mensagem é dura, mas você tem que viver o sábado de forma como ele tem que ser vivido. Sim. Que é sendo o dia do sim. É o dia que a criança... os outros dias a criança estuda. Sábado a criança tem que brincar. No sábado a família tem que se reunir no parque, tem que aproveitar. Né? Então, esse é o sábado deleitoso diante de Deus. Né? O deleitoso e santo dia do Senhor. Exatamente. Né? O dia mais importante da semana. E eu, assim, enxergo isso tudo e volto também para o mesmo jeito que a gente encerrou na semana passada, também com uma preocupação do tempo... talvez, né, de muita gente formado na igreja e que perdeu o prazer de se encontrar com Deus no sábado. E perdeu o prazer de entender o valor do sábado e do que é o descanso do sábado. O descanso do sábado também não é o do dormir o dia inteiro. O descanso do sábado é o de fazer o que você não consegue fazer em nenhum outro dia da semana. É o prazer de estar com o outro, de servir ao outro e fazer seu cristianismo ser visto pelas pessoas. E a gente começa a olhar para muita gente que olha para o Adventista como se fosse um ET, como se fosse um extraterrestre, e uma pessoa ultra antipatizada pelo seu discurso superior. Mas às vezes eu esqueço, e por muitas vezes esqueço, que o sábado é o dia onde eu devia estar servindo gente que acha que eu sou uma pessoa extraordinária. Ou extraordinária da pior forma, né? Extraordinária do sentido de sou superior ao outro. Mas sábado é o dia do serviço. Sábado devia ser a grande prova para quem está ao meu redor de que ser cristão é bom. E de que cristãos fiéis a Deus, guardadores do sábado, são as melhores pessoas do meio ambiente. Eu acredito que devia ser assim. E eu sonho com isso. Sensacional. Antes da Thalita orar, eu só queria dizer a vocês uma coisa muito importante, tá? Aqui para meus colegas aqui do bate-papo. Não dá para ter dois selos. É isso. Não tem como. É um, é outro. Esse é o grande cerne da Apocalipse 13 e 14 também. Então, decida hoje receber o selo de Deus. Desfrute disso o máximo que você puder. E quem viver assim, acredite, não vai estar preocupado nos máximos da palavra, com o decreto dominical. Ele vai surgir, mas para quem já está selado, motive outros a também receber esse selo agora enquanto a liberdade. Beleza? Thalita, ora com a gente aí. Oro sim. Oremos então. Santo e amado Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós, ó Deus. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor imprima a sua lei na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor nos ensine a cada dia como sermos melhores, como sermos guardadores fiéis do Teu Santo Sábado e que possamos assim aprender mais e mais e mais sobre Ti, ó Deus. Amém. Seja conosco, abençoe as pessoas que estão assistindo em casa e ouvindo também. No Teu santo e sagrado nome. Amém. 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 É isso, gente. Obrigado, Thalita, pela companhia mais uma vez, tá? Valeu, Obrigada, Vitão. pastor. Você é demais, hein? Obrigado, Fábio, pela Valeu, companhia, tá? pastor. E a você também, muito obrigado, porque você esteve aqui acompanhando, assistindo ou ouvindo, não importa, é importante que você estava aqui com a gente. Esperamos que esse conteúdo tenha te motivado a entender o sábado. Sim, é um momento, é um ponto de controvérsia, mas para você é um ponto de extrema relação com Deus, de intimidade com Deus. Espero que você desfrute ao máximo desse conteúdo, dessa experiência, na realidade, com Deus, em fazer dele o seu Senhor, o dono, o Senhor da sua vida, aquele que vai continuar cuidando de você em todos os sentidos, tá bom? E que você não tenha outra preocupação, tá? A não ser seguir o Cordeiro todos os dias por onde quer que ele vá, e essa experiência se perpetue quando ele voltar para te buscar. Prazer estar com você, segue a gente nas redes sociais, não esquece de compartilhar esse conteúdo também, e esperamos você no último episódio dessa temporada que está incrível, gente, do seu podcast No Contexto. Te espero lá.